Eu queria, nessa noite, para a gente poder finalizar aqui esse ano, eu queria continuar um pouco da mensagem que foi ministrada 2 semanas atrás, lá no nosso turno, né? Na verdade, nosso culto voz e violão. Quem estava aí no culto voz e violão? Bastante gente. O próximo a gente for fazer, né? Não falta não, porque foi muito especial, foi muito forte, muita presença de Deus. E eu quero continuar, né? Porque não dá tempo para a gente fazer uma série, mas eu quero continuar a temática que nós trabalhamos há 2 semanas atrás. Mas eu quero pegar o mesmo texto, eu vou continuar lendo o texto, a gente vai continuar expondo um pouquinho aqui de Hebreus, do capítulo 12. Mas a temática da noite vai ser... Pode projetar para mim? Vai bater? Quem aí luta, alguma luta? Quem já fez alguma luta? Aqui, na verdade, não é todas as lutas que bate, né? Seguinte, recentemente, na verdade, faz um ano que eu já tinha treinado jiu-jitsu, quando eu tinha, acho que 18 ou 19 anos de idade. E recentemente, no início do ano, eu entrei, mais uma vez, e estou curtindo pra caramba, estou fazendo, e tem uma parada que a gente chama que é bater. Quando o cara te finaliza, você está lá, sendo esmagado, você está sendo arrebentado, você tem que quebrar o seu orgulho, você tem que bater. E a gente vai falar nessa noite exatamente sobre isso, se a gente vai bater ou não vai bater. No jiu-jitsu a gente tem que bater para quebrar o orgulho, né, Google? Às vezes a gente tem que bater mesmo, às vezes você vai rolar com um cara que é muito melhor que você tem que bater. Mas na caminhada cristã, o que a gente vai falar aqui nessa noite é que nós não somos chamados a bater. A gente não é chamado a desistir. Bater no jiu-jitsu ou no judô, né, é sinônimo de você desistir, você parar a luta. Mas na caminhada cristã, nós não somos chamados a bater. Eu queria ler com vocês, antes de a gente fazer uma oração, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2 aí, a gente vai ler esse texto, a gente já leu na semana passada, mas dessa noite eu queria que todos nós lêssemos juntos, igual a gente faz no culto de domingo. Eu sei que a gente está no culto de jovens, mas a gente vai ler todos juntos, amém? Vocês seguem comigo aí? Vamos lá então no início, Hebreus 12, do versículo 1 ao 2, juntos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Amém. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós sempre somos transformados, Pai, pelo Teu Espírito, quando nós nos voltamos a Ti, Pai, quando nós estamos com os nossos corações abertos, quando existe uma expectativa no nosso coração, algo acontece nas nossas vidas, Pai. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa mover no nosso meio, transformar as vidas, transformar os corações, tudo aquilo que a gente for ministrar, falar, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, que não seja eu aqui, que eu também não atrapalhe, mas que a Tua palavra seja frutífera sobre os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu falei há 2 semanas atrás, a gente leu esse texto. Na verdade, não é do versículo 1 ao 2, na verdade é do versículo 1 ao 3, tá? Estava errado ali no slide. E a gente falou na semana retrasada, né, 2 semanas atrás, a gente deu um contexto geral. E uma das coisas que eu falei há 2 semanas atrás, né, a gente estava aqui sentado, inclusive no chão, foi que o livro de Hebreus, quando a gente lê esses 3 versículos, é como se fosse o cerne, né, o ponto central de todo o livro de Hebreus. Você pega todos os capítulos de Hebreus, se você for pegar a mensagem central, é exatamente esses 3 versículos que nós lemos agora. Esses versículos eles são muito profundos. Eles falam sobre diversas coisas. Eu também falei há 2 semanas atrás que nós não temos certeza sobre quem escreveu o livro de Hebreus. Seria muito legal, inclusive, se a gente fizesse uma série aqui de mensagens, fazendo algumas exposições em cima do livro, né, porque esse livro é muito legal. Mas nós não sabemos exatamente quem escreveu. Talvez foi Apolo, talvez foi Priscila e Áquila, talvez foi o próprio apóstolo Paulo. Mas nós não temos certeza, nós não sabemos, e todo mundo, os comentaristas, eles ficam divergindo sobre quem que escreveu. Mas fato é que quando o livro de Hebreus foi escrito, os cristãos que eram hebreus, que eram judeus, e a gente for pensar lá no início da igreja, quase toda a igreja ali na igreja primitiva, a maioria eles eram
cristãos judeus, que eram da cultura judaica, e depois os gentios foram sendo, então, adicionados. Né? Lá no livro de Atos, a gente tem, a partir do capítulo 12 de Atos, a igreja se tornando, então, com as missões de Paulo, os gentios entrando na igreja. E essa carta aos Hebreus é uma carta muito teológica, porque ela explica muitas coisas a respeito do Antigo Testamento, ela é muito profunda. Mas um dos pontos mais centrais nessa carta aos Hebreus é de que os judeus, os hebreus daquele tempo, eles estavam passando por grandes dificuldades. Ser um judeu que tinha se convertido ao cristianismo era sinônimo, nós falamos também, era sinônimo de morte. Era sinônimo de você perder sua casa, perder sua família, perder seu emprego, perder tudo por causa do evangelho. Quando você abraçava a fé em Cristo Jesus, né, quando você então confessava a sua fé em Cristo Jesus, isso significava muita coisa, as pessoas perdiam tudo. E daí, por isso, então, o escritor de Hebreus, ele vai falar isso, ele vai falar, fiquem firmes, continuem correndo a corrida que foi proposta a vocês. O texto vai dizer, inclusive, aqui, sejam perseverantes, fixem os seus olhos em Jesus, aquele que é o autor e é o consumador da sua fé. Ele vai incentivar, então, os cristãos a viverem isso. E se você for, então, traduzir para o nosso tempo, eu até coloquei com matemática da noite, exatamente isso, não bata, não desista. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso, não bata, não desista. Fica mais fácil, né? Não desista. Não desista. Nesse tempo de férias, onde muitas vezes é como se a gente abaixasse as nossas defesas, né? É como se a gente diminuísse nosso radar ali, a gente começa a dar uma esquivada, a gente se esquece um pouco do que a gente está vivendo. É fácil a gente se esquecer e desistir. Mas meu ponto é esse, não desista, não bata. E voltando aqui para a temática da noite, quando você pega o jiu-jitsu, né, a gente está fazendo jiu-jitsu, inclusive hoje de manhã nós fizemos, né, tem todos os atletas aí, os caras que treinam jiu-jitsu na igreja, a gente se reúne para treinar aos sábados na parte da manhã, nem sempre eu consigo vir, mas o Gustavo, junto com o Ricardo, que também é daqui da igreja, que é um faixa preta, eles meio que tocam aí o treino, é muito legal, para aqueles que querem inclusive conhecer, depois conversa aí com o Gustavo, né, a gente pode depois também te introduzir aí ao jiu-jitsu, é muito bom. Mas o jiu-jitsu é uma coisa, é muito legal, porque como eu estava falando antes, você tem a arte marcial, tanto do jiu-jitsu quanto do judô e tantas outras, não importa muito o tamanho que você tem. Você pode ser um cara muito alto, um cara muito baixo, você sempre tem um fator que é positivo e um fator que é negativo. Eu que sou mais baixo, acabo sendo mais rápido, um cara que é mais alto é mais lento. E é muito interessante você perceber que na luta você tem essas diferenças, que inclusive é muito legal. E o fato de você bater, como eu falei no início, no jiu-jitsu, é uma coisa normal. Mesmo no último treino que a gente fez na quinta-feira na academia que nós fazemos lá, eu estava finalizando o Jun, que não sei se ele está aí ou não, e eu estava assim, para finalizar ele, estava pegando ele ali e tal, fazendo um arco e flecha nele. Quando ele ia bater, ele conseguiu pegar meus pés e fez uma maracutaia louca lá, e eu tive que bater, inclusive, tive que desistir na hora lá. Cara, eu estava encaixadinho assim, puxando, mas é que ele parecia um frango destroncado, né? Ele é magrelo, estava lá, daí ele deu um jeito de pegar minhas pernas e ele fez uma chave de perna, uma chave de pé. Enfim, e eu bati, e é normal. Mas a nossa caminhada cristã, como eu estava falando, a gente é chamado a permanecer. Bater não é uma opção, desistir na jornada com Deus não é uma opção, não pode ser uma decisão que a gente toma, né? E quando a gente pensa nas tempestades, nas lutas, nas dificuldades, nós somos chamados a permanecer para que haja crescimento. Todos os momentos na caminhada cristã que você está lá pensando em desistir, é o momento onde Deus está testando o seu coração. É o momento onde Deus está te impulsionando para crescer. É o momento onde a gente está passando aquilo para que o nosso caráter se aproxime ao caráter de Cristo. A gente se torne parecido com Jesus. A gente não desista, né? Inclusive, a gente falou de luta aqui, o Novo Testamento ele é cheio de analogias. Quando a gente pega no Novo Testamento, você pega as cartas de Paulo, principalmente, você tem corra a sua corrida, que aqui no texto de Hebreus também fala, você tem persevere na corrida que lhe foi proposta, lute o bom combate, estou alcançando o prêmio. Tem muitas analogias feitas, mas sempre, e o ponto sempre que a gente vai perceber nas analogias que são feitas no Novo Testamento é sempre de não desista, continue, fique firme.
né? Permaneça, mesmo que isso talvez custe a tua vida. Custe a tua vida. E é engraçado a gente pensar isso, porque vamos lembrar ali a história dos apóstolos. A gente tem no livro de Atos, os únicos livros históricos do Novo Testamento são os 4 evangelhos e o livro de Atos. Esses é como se fossem os livros históricos do Novo Testamento. Você tem livros históricos no Antigo, você tem livros históricos no Novo. Os outros são cartas que são teológicas. Quando o livro de Atos ele acaba, a gente ainda tem Paulo vivo, né? Ele passa pela primeira prisão ali, mas depois a gente sabe que ele passou por uma segunda prisão. E a gente não tem os relatos do que aconteceu com a maioria dos apóstolos de Jesus. Mas nós sabemos, pela tradição, pela história, que todos eles foram martirizados. Todos eles morreram. A não ser João, né, que morreu, bem provável que morreu de morte natural. Mas nós temos, por exemplo, aqui, alguns exemplos que eu trouxe. Paulo foi decapitado em Roma, decapitado por Nero, né, o imperador Nero em Roma. Lucas, que escreveu o livro de Atos, né, morreu pendurado numa árvore, na região ali da Acaia. Simão foi cortado ao meio na perseguição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado por Herodes Agripa, ali a gente tem Atos, né, também. Bartolomeu foi esfolado e depois também decapitado. Mateus também foi martirizado em um espeto. E tantos outros discípulos de Jesus, e não só os discípulos, a igreja primitiva passou por perseguições, passou por lutas e perdeu a própria vida. Por quê? Porque existia um custo em ser um seguidor de Jesus. E é isso que o escritor de Hebreus está falando para nós. E nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus exatamente, não desista, permaneça. E a analogia aqui de Hebreus, né, capítulo 12, versículo 1 ao 3, é uma corrida que a gente leu agora. A corrida que lhe foi proposta, não desista. Mas preste atenção, eu queria que isso ficasse meio que o resumo aqui da minha introdução, né? Preste atenção, a jornada e a corrida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, cara. Ela é uma maratona. Quantos cristãos, né, pessoas que talvez se convertem ao cristianismo, aceitam a Jesus, entregam a sua vida a Cristo, nós vemos muitos cristãos que se tornam como se fossem velocistas, sabe? Os caras dão um sprint, os caras que correm conhecem, sabem mais disso. Dá aquele fôlego e começam super empolgados com aquele fogo, né? Aquela chama do primeiro amor, mas logo vão se apagando. Por quê? Porque a caminhada cristã ela não é uma corrida de 100 metros. Ela não é uma corrida que é rápida de ser vencida, mas é a longo prazo que nós vivemos ela. Nós precisamos entender isso, assim como o combate também, que a gente está falando aqui sobre não bater, ou mesmo essa analogia que a Bíblia fala em Hebreus, de uma corrida. A corrida cristã é uma corrida, uma maratona. E nós precisamos desenvolver resiliência, nós precisamos desenvolver perseverança, permanecer. Você vai permanecer? A gente vai entrar no momento de férias aqui agora. A gente vai entrar no momento onde nós vamos, talvez, parar de ter tanto contato, né? A gente viaja, tal, tem um momento de descanso. E como eu falei no início, é muito fácil a gente baixar a guarda. A gente já fala, eu mereço aqui nas férias dar um tempo no meu devocional. Eu vou começar meu devocional, eu não consegui completar esse ano, eu vou ler a Bíblia toda a partir de janeiro, no dia 1 de janeiro. E aí agora a gente para de ler a Bíblia, né? Não, eu começo em janeiro, está tudo certo. Não faça isso. Continue. Por que não jejuar nas férias mesmo? Por que não entrar em orar mais, um tempo de orar mais durante as férias? Por que não ler talvez 2, 3, 4 livros da Bíblia nas férias? Por que não se disciplinar e fazer mais e viver mais intensamente no momento que é muito fácil a gente cair no engano de eu preciso de descanso, eu preciso parar, Não, nós somos chamados a perseverar, nós somos chamados a continuar, nós somos daqueles que não retrocedem, amém? Nós somos daqueles que crescem, permanecem, desenvolvem, porque isso é maturidade, porque isso é crescimento, e é isso que Jesus tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui para o texto que nós lemos na semana passada, Hebreus capítulo 12, no versículo 1, nós lemos inclusive na semana retrasada, o versículo 1 ele fala, além da palavra perseverante, ele fala algumas coisas importantes, eu quero lembrar com você do que nós falamos na semana retrasada. Ele fala assim o texto, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Vamos parar aí.
Na versão NVI, a gente tem, não é usada a palavra peso, é usado a palavra de tudo aquilo que nos atrapalha. Quando você pega a versão, nova tradução na linguagem de hoje, você pega o grego no original, a palavra ali usada é tanto pecado, e também a palavra mais fiel ali ao grego não é só atrapalha, mas é peso. A primeira, então, palavra que nós falamos na semana retrasada é que o pecado pode atrapalhar a nossa corrida, a nossa jornada com Jesus. E o pecado, por que o pecado pode nos atrapalhar? Nós falamos isso na semana retrasada. Porque o pecado, ele não é simplesmente um ato isolado, não é verdade? Todos nós caímos, nós pecamos. A gente não é perfeito. Depois que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, isso não fez de nós santos e imaculados, que nós vamos deixar de pecar, ou a gente vai... Agora nós não temos mais desejos carnais, não, nós continuamos tendo desejos, a gente ainda cai, nós pecamos ainda, mas a palavra diz também que nós somos chamados, mesmo no meio de pecado, a confessar os nossos pecados, a sermos perdoados, a sermos tratados, para que haja cura no nosso coração. O ponto é que o escritor de Hebreus ele fala aí sobre o pecado, porque o pecado não é um ato isolado. O pecado, ele é como uma rede, ele é como uma teia de aranha que nos envolve, nos segura, e nos impede de correr a corrida que Jesus tem para cada um de nós. Então, por isso a necessidade da confissão, para sermos tanto curados como nós falamos, mas para que haja uma conexão com o corpo local, que é a igreja, para que haja crescimento. Mais uma vez, porque o pecado ele tem esse poder de nos isolar. O problema é que para muita gente, para muitos cristãos, a gente acha, mais uma vez, que o pecado ele é um ato único, particular, onde nós tratamos o pecado como mais uma coisa pequena, muitas vezes, nas nossas vidas. E a gente vai perceber que o escritor de Hebreus ele está dando uma importância, uma atenção maior ali, porque o pecado tem um poder muito grande nas nossas vidas, e nunca é um ato isolado, não é verdade? Pensa comigo, uma pessoa, eu sei que aqui a gente está no meio dos jovens, e nós temos alguns casais aqui, mas um casal que vive, por exemplo, um adultério, uma traição, quando você pensa, não é um ato isolado. A gente tem marcas de rejeição, de mágoa, de dor, de rancor, de tristezas, complicações, porque o pecado ele não é um ato isolado, mas existem consequências que você vive a partir dele. E é exatamente isso que a gente entende de como o pecado pode nos atrapalhar. Mesmo um pecado muitas vezes confessado, a gente vive as consequências do pecado nas nossas vidas. E é por isso que nós somos chamados, então, a nos afastar do pecado, que pode ser um peso para nós, né? Outra palavra, então, que o escritor de Hebreus ele usa, antes da gente entrar aqui no texto, mais ainda, é essa palavra peso, né? E o que são esses pesos que nos atrapalham? Eu também falei há 2 semanas atrás, que esses pesos, eles não são um pecado. São coisas nas nossas vidas que nos atrapalham de correr. Nos atrapalham de correr, nos seguram, nos impedem de correr, talvez, a velocidade talvez que Jesus tinha para todos nós. Então vamos pensar comigo. Teve uma época que eu estava correndo mais, inclusive, né? Estava praticando a corrida, tentando correr um pouco para fazer um aeróbico, pá. E a corrida, para aqueles que são mais corredores profissionais, igual o Felipe que está aqui, né? Na minha direita aqui, também tem o Boma que também estava correndo, o Matheus, a Sara também estava correndo. É uma verdade que qualquer peso a mais na corrida importa. Eu vi um tênis novo que a Adidas estava lançando, de 138 gramas o tênis, 50 unidades no mundo todo. Os caras enviaram, acho que para um corredor aqui do Brasil, eu estava vendo lá um vídeo. Por quê? Porque qualquer peso numa corrida importa. Para aqueles que correm mais, entendem um pouco disso. É medido nas gramas, assim, cada parte, cada roupa, a parte da... E para você ter ideia, na época ali das Olimpíadas, que eu falei há 2 semanas atrás também, que acontecia na época de Paulo e do escritor de Hebreus, os caras, inclusive, corriam pelados, para não ter nenhum peso para a corrida. Por quê? Porque qualquer peso influencia na vida do atleta. Agora, pensa comigo. Amor, pega para mim a bolsa ali. Tira só isso aqui para mim. Então vamos imaginar comigo, tá? Que nós estamos numa corrida, e eu sei que os corredores aí de plantão podem me julgar, você não vai correr de bolsa, né? Mas é só para aplicação, então entra comigo na história aqui, pega comigo a história aqui, beleza?
Quantas vezes nós pegamos pesos que muitas vezes são desnecessários? Que, mais uma vez, não são necessariamente pecado, não são necessariamente porque a gente vai perceber, inclusive, que a Bíblia não traz uma lista de coisas que nos atrapalham. A gente tem na Bíblia, quando você pega o livro de Gálatas, outros textos, lista de pecados, imoralidade, né, enfim, várias coisas que você tem na Bíblia, que a Bíblia vai falar a respeito de listas de pecados que você não pode ver. Mas nós não temos uma lista de pesos. Por que nós não temos uma lista? Bota lá o texto para mim. Por que nós não temos uma lista de pesos? Porque os pesos, eles são customizados. Cada um tem algum peso que talvez não é necessariamente um pecado, mas é algo que te atrapalha a correr o nível de corrida que Jesus te chamou a correr. Então, vamos pensar comigo. Eu vou citar alguns aqui, talvez você pode se identificar, alguns você não vai se identificar tanto, mas você pensa num peso. Eu trouxe alguns pesos aqui. Pensa aqui alguns pesos, como um que eu coloquei aqui, talvez as redes sociais. Já era ruim correr com a bolsa, só sem nada. Com um peso de 2 quilos, 3 quilos aqui, já atrapalha eu de correr. Aí você está correndo com o peso de redes sociais, de um consumo de redes sociais completamente exagerado, onde você se compara, onde você consome só lixo moral e dancinha, enfim, sei lá. Se você consome dancinha no TikTok, você precisa fazer terapia. Nada contra aqueles que fazem terapia, tá? Não estou ofendendo aqueles que fazem terapia, mas é um caso grave, talvez você precise ir no médico, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Você pega as redes sociais, tá? Mas voltando aqui, por exemplo. As redes sociais têm ou não têm um poder de se tornar um peso nas nossas vidas? Quando você deitou às 10h30, você falou assim, cara, hoje eu vou dormir cedo, velho. Aí você deitou lá, aí você arrumou o alarme, daí você falou, deixa eu dar uma última olhada aqui. Daí você caiu no feed, daí você caiu nos Reels lá, e você começou a passar. Na hora que você olhou, já eram 10:50, velho. Você perdeu, 2h30 naquela porcaria das redes sociais, que só fez você perder seu tempo, perder seu sono, não te ajudou em nada, não construiu nada na sua vida, só trouxe mais, talvez, um nível de ansiedade na sua vida, porque as redes sociais têm esse poder de você começar a se comparar, de você começar a olhar para a vida dos outros, e todo mundo na rede social posta só aquilo que agrada os outros, né? Nunca posta coisa ruim, a maioria das pessoas, pelo menos. E a rede social, ela pode, sim, se tornar um peso. Mais uma vez, ela não é necessariamente um pecado, mas ela pode se tornar um peso. Você corre diferente do que você poderia correr. Então, em vez de você acordar às 6h para você poder fazer a sua devocional, dormindo às 10h30, não sei quais jovens aí acordam esse horário, mas em vez de você gastar o seu tempo que você poderia estar focando na palavra, em orar, em buscar o Senhor, você perdeu muita coisa por conta disso. E é um peso desnecessário, é um peso que te faz correr de maneira diferente. Um segundo peso aqui que eu coloquei, talvez, e esse aqui está pesado, hein? São 5 quilos aqui. Esse aqui está pesado. Oi? Não vai estragar a mochila não. Eu vou colocar a segunda aqui. Vamos lá. O segundo peso aqui que eu coloquei é o peso das preocupações financeiras exageradas. Cara, existe uma síndrome no jovem hoje em dia de que você precisa ganhar dinheiro a todo custo. De que você precisa fazer o seu milhão antes dos 18, antes dos 30 anos de idade. É ou não é verdade? Você já caiu nos rios onde tem um moleque de 15 anos de idade que o cara não sabe nem limpar o bumbum, velho. E ele conta uma experiência assim que, caramba, velho, você faz isso, isso e isso, como que você não ganhou? E aí você, mais uma vez, eu falei sobre rede social antes, mas você olha um moleque desse e fala, pô, moleque de 13 anos de idade, o cara já tem R$1 milhão em Bitcoin, mais R$2 milhões investido não sei aonde, e a gente cai nesse lugar e sem agora fazer graça, mas existe uma cultura de workaholic que existe na nossa geração muito grande, velho. Você precisa trabalhar. Você precisa fazer dinheiro.
E não é nem pensando na provisão para os seus filhos, para a sua família, é muito mais pensando no seu bem-estar, numa vida mais, estou bem, eu sou autônomo, eu consigo, eu posso, eu faço. E a gente cai numa visão errada, exagerada de trabalho, de fazer dinheiro, de que eu não tenho mais tempo para nada, daí de repente eu não tenho mais tempo de ir na célula, de repente eu não tenho mais tempo de ir no culto, porque eu estou cansado. De repente eu não consigo me encontrar até com os caras da igreja, mais eu não consigo ir numa reunião de oração. Aquilo que antes para mim era um prazer, passou a se tornar algo descartável. Você percebe mais uma vez que trabalho não é pecado, mas trabalho pode se tornar um peso nas nossas vidas, onde a gente não está mais correndo da maneira que a gente corria antes. Quantos jovens que antes estavam aqui com a gente, liderando, ministrando, tocando e fazendo muitas coisas, por causa que se envolveram demais no nível de trabalho que às vezes é exagerado e, mais uma vez, não é necessariamente pecado, mas pararam de correr a corrida como corriam antes. As estações vão e vêm nas nossas vidas, não tem problema. De repente, a gente tem casais de supervisores, de líderes que às vezes estão casados, têm filhos, precisam ir para uma nova estação da sua vida e precisam ir para os casais e acabam se envolvendo. A gente às vezes não consegue se envolver como a gente se envolvia antes. Eu não estou querendo trazer algum julgamento. Isso, mais uma vez, como eu falei antes, é personalizado. Cada um, você sabe como está a sua vida. E eu sei como é a minha. Eu sei que é muito fácil eu procurar um lugar de comodidade, um lugar para ficar tranquilo, e eu manter meu status de cristão. E de repente eu começo a encarar a igreja como muitos católicos, não todos, tá? Como muitos católicos encaram a missa às vezes. Eu vou lá na missa, bato ponto, mas eu sei que tem muitos católicos que são praticantes fervorosos ali, mas tem muitos católicos que são os católicos não praticantes, né? A gente tem cristão não praticante também. A gente vem, bate o ponto, vem no culto e está tudo certo. Nós não somos chamados a vivermos isso. Se você está caminhando na sua vida cristã, sua corrida, e está correndo dessa forma, com um peso desnecessário, eu nem estou prestando atenção, mas está pesando minhas costas aqui, não é isso que Jesus tem para você. E a gente teria muitos outros pesos aqui. Eu coloquei aqui o peso da automedicação. E quando eu falo automedicação, não estou falando... Eu não vou colocar só aqui. A coisa vai ficar pesada demais. Pode ser, vou tirar já. Da automedicação, e quando eu falo automedicação, eu estou falando de quando você está preso em você mesmo, e você está ansioso, aí você vai, você tem que comprar alguma coisa, aí você tem que fazer alguma coisa para você sair desse lugar, talvez, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de medo. E não pode ser assim, e nada contra mim remédio, mas Cristo precisa ser aquilo que fundamenta a sua vida. Quantos cristãos deixam de correr a corrida que lhes foi proposta por causa de uma visão errada de que eu me resolvo, eu faço? Poderia ser outras coisas. Eu coloquei aqui também vergonha do passado, coisas que aconteceram no passado, marcas do passado que te seguram até hoje. Você não consegue perdoar, você não consegue se resolver, porque você está preso em algo que aconteceu lá atrás. E você não está correndo o ritmo que Jesus chamou você a correr, porque você está preso, está segurando em algo. Jesus está nos chamando para quebrarmos isso. Cheque a sua mochila. Eu anotei aqui isso. Cheque o que você está carregando. Todo o peso que te atrapalha, aquilo que está te segurando na sua jornada cristã, você não precisa carregar. Mais uma vez, talvez não é um pecado, talvez não é algo que você precisa confessar, que você precisa resolver, mas é algo que está atrapalhando a sua caminhada com Jesus e com o Senhor. Que isso não aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu queria continuar o texto com vocês, se o pessoal puder colocar Hebreus capítulo 12, eu não coloquei aí. A gente vai ler do capítulo 12, a partir do versículo 5, a gente vai continuar o texto de Hebreus, e aí nós vamos tirar 3 pontos para nós nessa noite. Enquanto eles colocam o texto, eu vou lendo com vocês por causa do tempo, tá? O escritor de Hebreus, ele continua o texto falando assim, então, versículo 5. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 em diante. Fala assim: acaso vocês se esqueceram das palavras
de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os tratou como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Versículo 10, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Versículo 12, portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Amém. Olha que forte. Depois do escritor de Hebreus, então, falar sobre até uma perseguição que os judeus estavam passando, os hebreus estavam passando, e como a gente falou, né, no início aqui da mensagem, os judeus podiam ser mortos, ele vira, e olha que audácia, o escritor de Hebreus ele vai falar então que muitas das coisas que os hebreus estavam passando, os judeus estavam passando, era a disciplina de Deus, porque o texto é o mesmo, pensa que é uma carta escrita aos hebreus, e ele está falando então, que muito do que eles estavam passando e vivendo era uma disciplina do Senhor. E agora, quem é que gosta de ser disciplinado? Quem gosta? Alguém gosta aqui de ser disciplinado? Cara, eu odeio ser disciplinado. E eu fui muito disciplinado pelos meus pais, viu? Meu filho de pastor, você sabe como é que é? Você cresce já no nível de expectativa, que a galera já coloca sobre você, e meu pai, velho, o couro comia em casa, tá ligado? O mais normal que tinha era final de culto, tanto de manhã quanto de tarde, a gente ir para casa e meu pai falava assim, quando meu pai falava assim, a gente vai conversar quando chegar em casa. E eu já sabia, vixe, velho, pelo menos 2 aí a gente vai tomar nessa noite. Aí qual que era a estratégia? Eu fingia que estava dormindo. Quando você tem filho, você entende melhor essa lógica que acontece na cabeça dos meninos. Eu fingia que estava dormindo, daí meu pai olhava no retrovisor, via que eu estava fingindo que estava dormindo, e ele falava assim, não adianta nem você fingir que está dormindo. Quando chegar em casa, a conversa vai piorar. Cara, eu não gosto de ser disciplinado, eu tenho certeza que você também não. Para aqueles que foram disciplinados pelos pais, o texto aqui de Hebreus, ele está fazendo inclusive uma analogia à disciplina que os pais naturais impõem para os filhos. E quando você já é pai, você começa a entender melhor essa lógica da disciplina. Por que você disciplina o seu filho? A disciplina, quando a gente pensa naturalmente, né, falando, um pai disciplinando um filho, você não faz aquilo na raiva. Você não faz aquilo para machucar o seu filho, com ódio, né, você faz na vingança. Inclusive você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode fazer isso, é errado. Mas a disciplina não é, quando você corrige um filho, por exemplo, com uma vara, que a palavra de Deus vai nos ensinar isso, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, a Bíblia fala sobre vara, outros textos que falam sobre isso, é sempre com a intenção, não de machucar a criança, mas de ensinar para ela a permanência e a perseverança. E o texto aqui está falando para nós sobre essa correção do Senhor. Agora, a correção de Deus com o povo hebreu era através de tempestades. Era através de momentos que você não entende por que você está passando. E muitas vezes a correção de Deus acontece dessa forma. Momentos onde você não entende o que você está vivendo. Momentos onde você não sabe por que isso está acontecendo com você. Mas de alguma forma Deus conduziu uma tempestade, um momento de dificuldade, às vezes um momento de luto, onde você não entende o que está acontecendo, mas você sabe que Deus está no controle. Isso pode ser uma disciplina de Deus, inclusive, para você. Agora, eu queria deixar, pensando nesse texto aqui que nós falamos sobre a disciplina de Deus, pelo menos aí, quatro disciplinas, 4 formas da gente encarar a tempestade. 4 tipos de tempestade que eu e você, nós passamos e nós vivemos. Beleza? Eu queria já chamar, não sei se era o tio, o Matheus que estava tocando aqui, já chamar para ficar aqui. A gente vai ser bem rápido. Mas eu queria falar então sobre 4 tipos de tempestade que eu e você podemos viver na nossa caminhada, nossa jornada com Jesus, com Cristo. O
Primeira tempestade, e eu também coloquei para pedir para o pessoal projetar, são as tempestades autoinduzidas. São tempestades que aparentemente parecem, como eu falei, aparentemente parecem, são coisas, enfim, é a mesma coisa, mas tudo bem. Tem essa aparência de que pode ser Deus, mas na verdade somos muitas vezes nós. Essas tempestades são resultado da nossa plantio, nós plantamos, nós estamos colhendo, e não é disciplina de Deus. Uma tempestade que não é disciplina do Senhor. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 ao 8, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, depois de falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar assim, a partir do versículo 7 do capítulo 6, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Olha que forte isso. O apóstolo Paulo, ele tá passando quase que uma lei natural que existe no mundo, cara. Você pode aplicar isso não só em termos de reino, mas até fora da Bíblia, secularmente falando. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Muitas vezes as pessoas acham que tempestades autoinduzidas, que é o ponto aqui, esse ponto que nós estamos passando, são uma correção de Deus, mas na verdade não são. Então deixa eu dar alguns exemplos aqui. Se você fumar 2 maços de cigarro por dia, bastante, né? Mas tem gente que fuma 2 maços de cigarro por dia durante 25 anos, o que você vai colher daqui 25 anos? Aí o cara, no final dos 25 anos, ele pode virar para Deus e falar, pô, Deus, que essa tempestade que você está me mandando aqui? Mas não, o cara plantou, o cara está colhendo. A Bíblia é muito clara em responsabilizar a pessoa por aquilo que ele estava fazendo. Então, o câncer, por exemplo, se o cara tiver câncer, não é uma disciplina do Senhor, mas é sim uma colheita do que o cara plantou. Um exemplo mais para nós aqui no meio cristão. Se você gastar no seu cartão de crédito mais do que você recebe no mês, durante alguns meses, o que você vai colher? Uma dívida imensa, com muitos juros. Não faça isso. Matemática básica, pessoal. Você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. Você tem que trabalhar, a gente tem que pensar. Inclusive, isso aí é inteligência financeira. Vou deixar aqui uma dica para vocês. Como fazer R$500 mil antes do meio do ano que vem. Tô brincando. Aí o jovem gasta mais do que ele ganha durante alguns meses, daí ele quebra, daí isso é disciplina do Senhor? Não, cara, você está colhendo o que você plantou, nada mais, nada menos. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais prático. A gente fez uma série esse ano, né, deu match sobre namoros. E uma das coisas que nós falamos é, não existem namoros que são evangelísticos. A chance de dar errado é 95% de dar errado. Pode dar certo? Pode, mas é muito pequeno, é muito difícil. Pela graça de Deus, isso pode acontecer. Mas assim, a Bíblia é muito clara em falar que existe uma coisa chamada jugo desigual. Que nós, como cristãos, não somos chamados a viver esse jugo desigual, inclusive no momento do namoro. Então não existe namoros evangelísticos. Então, pensa comigo. Nós temos pessoas que inclusive chegam depois e falam, Deus está me corrigindo, mas não é. É uma colheita. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos arrepender. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, inclusive, de que nem sempre aquilo que a gente está passando é necessariamente uma disciplina do Senhor, mas muitas vezes tem a ver com uma colheita de um plantio nosso. Amém? Então, primeira tempestade que nós podemos passar são tempestades autoinduzidas, não tempestades que são disciplina do Senhor. Segunda tempestade que eu penso, e a palavra tempestade não está necessariamente no texto, mas tem a ver com a aplicação que nós estamos fazendo, tá? Segunda tempestade aí, pode passar. As tempestades dos outros. Fique comigo. Lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, a palavra diz assim, de Provérbios, né? Fala assim, quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Olha só,
que interessante, né? Você não precisa nem ser tolo, você só basta você andar com o tolo, para daí você já colher as consequências de um caminhar com o tolo. Muitas vezes nós encontramos, eu até pensando nisso, na ideia de uma disciplina de Deus, né, de tempestades, muitas vezes nós encontramos jovens que estão andando com pessoas erradas, e por isso estão enfrentando muitas coisas erradas nas suas vidas. Cuida dos seus amigos, com quem você tem caminhado. Sabe que a amizade, tem diferentes níveis de amizade, não é verdade? Tem os caras que são colegas teus, tem os caras que são amigos ali, conhecidos amigos teus e tal, e tem os caras que são realmente amigos de você, que tem uma aliança com a sua vida. Esses caras que você tem uma aliança, que eles sejam pessoas que conhecem ao Senhor também, que amam a Jesus, que entregam as suas vidas a Cristo também todos os dias, que estão como você. Por quê? Porque se você começar a caminhar com pessoas, muitas vezes, eu falo caminhar de ter uma aliança, com pessoas que não estão na jornada cristã, correndo a mesma corrida que você, eles vão te segurar. Eles podem se tornar uma pedra de tropeço, eles podem atrapalhar você, eles podem também se tornar um peso, que a gente falou no início. Você pode parar de correr da maneira que você estava correndo antes, por quê? Porque o nível de amizade, de aliança, tem o poder de influenciar você. Agora, eu não estou falando com isso que você não tem que ter amigos que não são cristãos, por exemplo, ou que não têm uma aliança com Jesus, não estou falando isso. Eu estou falando só que a gente precisa ter cuidado. Pensa comigo, Jesus, ele andava com pecadores. Só que os seus discípulos, que comiam e tinham uma aliança com ele, eram pessoas que já tinham um conhecimento maior, tanto do Antigo Testamento, né, quanto aquilo que Jesus estava ministrando. Eram aqueles caras que não estavam em pecado, mas estavam vivendo com ele. Então, por isso, a disciplina do Senhor, muitas vezes, você pode estar vivendo uma tempestade, que é um momento ali, que você pode achar que é uma disciplina do Senhor, mas na verdade não é. É algo que você está enfrentando por causa da amizade que você tem e que você não é chamado a viver ou passar. Estão comigo aí? Terceira disciplina ou tempestade que eu consigo perceber, inclusive pensando no texto e pensando em outros textos, são tempestades demoníacas. Forte falar essa palavra, tem gente que tem fobia de pensar em demônio, palavra demoníaca, mas a Bíblia é clara em mostrar que existem regiões celestiais onde existe uma guerra espiritual sendo travada. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 12, quando o apóstolo Paulo vai falar inclusive sobre a armadura, né? A armadura do cristão, ele fala assim a partir do versículo 10, uma palavra final, ele fala assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam-se, né, de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha que forte isso. Nesse pequeno texto que nós lemos aí de 2 versículos, o apóstolo Paulo ele fala 5 vezes que vocês estão indo contra. Ele fala assim: vocês estão indo contra, vocês estão lutando contra. Então existe um ataque espiritual que não é muitas vezes necessariamente uma disciplina de Deus. É lógico, tudo está sob o controle soberano de Deus, então se algo está acontecendo, se um ataque que pode ser inclusive demoníaco nas nossas vidas, está acontecendo nas nossas vidas, não fugiu do controle do Senhor e Ele permitiu que acontecesse nas nossas vidas, mas muitas vezes não é necessariamente uma disciplina, é uma tempestade, uma batalha espiritual que vai vir sobre a nossa caminhada, então nós estamos correndo, e daí vem um ataque sobre as nossas vidas que às vezes é espiritual, não é algo natural, não é algo simples. E pensa comigo, só para eu desmistificar e se tornar algo místico aqui, como que o diabo ele ataca as nossas vidas? Acho que já falei isso aqui nos jovens antes. Por que o Tiago não, né? Por que o diabo nos ataca? Por que o diabo nos ataca? Por que o diabo nos ataca? Não o Tiago, o diabo nos ataca, né? Por que o diabo nos ataca? Você vê em várias igrejas, quando tem testemunhos de pessoas que falam: o diabo me atacou, é sempre pensando que o diabo ele veio para roubar algo natural e simplesmente atacar você. Não. O diabo ele sempre vai vir para atacar com a intenção de roubar o seu relacionamento com Jesus.
Se o diabo atacar, e for um ataque demoníaco aí, a gente não tem como saber muitas vezes, uma área natural da sua vida não vai ser simplesmente para prejudicar você. O diabo não está nem aí com você ser rico ou ser pobre, velho. Muitas vezes a riqueza te distancia de Deus, e é melhor você ser rico do que você ser pobre. O cara está bem lá, dependendo do Senhor quando está pobre, mas quando ele é rico, ele se distancia do Senhor. Então, se o diabo então tiver um ataque lá natural, e ele fizer algo, é com a intenção de te roubar da presença de Jesus, te distanciar dele, esfriar o seu amor, para que você pare de cultuar, pare de ir na igreja, pare de buscar os seus irmãos, seus amigos que são da igreja, se distancie do Senhor. E Deus não quer que isso aconteça com cada um de nós. Se nós estamos numa caminhada cristã, numa jornada, e a gente entende então que às vezes nós estamos passando por uma tempestade que falo algo espiritual, então que a gente possa entender que nós somos chamados a permanecer e prevalecer sobre isso. Que às vezes não é necessariamente uma disciplina do Senhor, mas é algo que nós precisamos passar, nós precisamos viver, nós precisamos reconhecer o Senhor. E até mesmo nas tempestades, nós somos chamados a buscar o Senhor e nos parecer mais com Cristo, mesmo nas tempestades, e nos ataques que o diabo às vezes vem sobre nós. Estão comigo aí? Então nós somos chamados a não desistir da nossa jornada com o Senhor. Busque o Senhor, busque a palavra, busque amigos que vão te ajudar, fique firme. Se as tempestades vêm sobre você, e inclusive não são disciplinas do Senhor, que você permaneça na rocha com seus olhos fixos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Quero já chamar os músicos para virem aqui, e eu quero passar para vocês o último ponto aqui. Estão comigo aí, pessoal? Então nós falamos, o texto vai falando sobre disciplina, sobre uma tempestade que vem sobre nós. Então a primeira disciplina que nós falamos é a disciplina que é autoinduzida. Eu mesmo estou vivendo algo que eu plantei e eu estou colhendo. A segunda é uma tempestade que está na vida dos outros, mas eu me aproximo tanto deles que eu estou passando por isso com eles. Eu não sou chamado a passar. A terceira é uma tempestade que é demoníaca, que não é algo que veio do Senhor, Deus permitiu, mas não é necessariamente uma disciplina do Senhor. É um ataque que nós podemos passar e a gente pode viver. E a quarta tempestade que eu vejo é a verdadeira disciplina do Senhor, que é a tempestade permitida por Deus, que é a disciplina enviada por Deus para nos forjar e nos formar. Essa é aquela tempestade que Deus usa como uma circunstância, como talvez dores, situações que vêm sobre nós para que a gente seja testado, para que a gente possa viver algo às vezes inclusive difícil, mas permanecendo, sendo fiel, o nosso caráter vai sendo formado. Lá em Salmos 119, versículos 67 e 68, a Bíblia fala assim: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente aquilo que é bom. Ensina-me os teus decretos. O que a Bíblia está falando aqui, pessoal? O que a Bíblia disse? O que a gente vê nesse salmo tão lindo, que é o Salmo 119? Que antes de Deus nos disciplinar, a gente vivia desviado. A gente vivia seguindo os nossos próprios caminhos, desejos e vontades. Mas quando nós fomos salvos por Jesus, é um caminho sem volta, é um caminho onde Deus vai nos disciplinar, porque não existe filho que não seja disciplinado. Assim como um pai vê a necessidade de disciplinar os seus filhos, Deus também vê, e se você não é disciplinado, você não é filho. Foi isso que o escritor de Hebreus deixou para nós. Se nós não somos disciplinados, se nós não passamos por tempestades, se nós não passamos por lutas, onde Deus vai nos disciplinar e vai nos tratar, nós não somos filhos. Agora, o problema é como a gente consegue entender essa lógica da disciplina de Deus. É ou não é verdade? Porque tem tempestades que Deus permite que venham sobre nós, que não são necessariamente um ataque demoníaco que eu falei antes, mas são muito difíceis de dificuldade, de luto que a gente passa. É ou não é verdade? Não sei se você já teve um momento onde você se questionou, realmente, se Deus realmente ele é bom. Alguém que já viveu isso? Deus realmente é bom?
Talvez uma das frases que nós mais vemos aí no mundo é exatamente isso. Um dos ataques maiores a Deus, inclusive, né, é você tentar conciliar a bondade de Deus com a sua soberania. Como que Deus ele pode ser bom, e tudo nele, o texto fala isso, inclusive, né? Tu só faz aquilo que é bom, né? Ensina-me os teus decretos. Ao mesmo tempo que Deus é tão bom, ele ainda assim permite coisas que às vezes nos tira do lugar de conforto, mas não só isso, permite que coisas terríveis às vezes aconteçam nas nossas vidas. Como que Deus ele pode ser assim? Mas Deus ele usa todas essas coisas para cumprir a sua vontade, até mesmo, né, momentos difíceis de luto, de dor. Mas ele está sempre realizando algo. Por quê? Porque Deus é bom. E os seus planos são bons. E a sua bondade, como o texto também fala aqui, ela é para sempre. Mesmo quando as disciplinas que nós passamos vivendo, nós não entendemos, Deus continua sendo bom. Versículo 68 vai falar isso. E uma das coisas que mais difícil de a gente conciliar, como eu falei antes, um dos ataques que a gente vê, tem muita gente que começa a tentar conciliar a responsabilidade humana com a soberania de Deus. E quando você coloca tudo na conta de Deus e você não coloca nada na responsabilidade do homem, em termos de liberdade, é que no final de tudo, quando você vai fechar a conta, se tudo é decreto de Deus, tudo é decreto de Deus e não é simplesmente algo que Deus permite sobre nós, no final, Deus se torna o autor, inclusive do mal, sobre o mundo. Mas a Bíblia vai ser clara em mostrar para nós que Deus ele não é mau, Deus não é o autor do pecado, Deus ele não é o responsável pela maldade, muito pelo contrário. Ele deu a liberdade humana, ele deu a liberdade para o homem, e muito do mal que nós vemos em toda a humanidade veio como consequência da queda e do pecado. Mas o que a gente precisa entender também é que mesmo com toda a queda e toda a destruição, até as guerras que nós olhamos de longe, ainda estão sob o controle de Deus, soberano de Deus. E Deus ainda age e permite coisas que muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus está no controle. Ele ainda assim usa tudo para nos moldar. Ele usa tudo para nos transformar, né? E isso é muito forte a gente pensar. Isso é muito forte. A gente precisa entender essa realidade, que mesmo nas disciplinas onde nós não entendemos, Deus continua sendo fiel. E é engraçado porque a gente está fazendo uma analogia com corrida, e a gente falou sobre um Deus que é pai e disciplina os seus filhos. Eu tenho os meus filhos e muitas coisas que eu vivo e dou para eles, tem um momento que chega ali para a gente disciplinar os filhos, a gente parte o coração às vezes a gente disciplinar, mas a gente sabe que vai ser o melhor ele viver, mesmo às vezes quando ele não entende completamente o porquê ele está passando o que ele está passando, mas ele precisa viver aquilo, para que o Gessé, para que o Theo, para que a Sofia que está lá em casa, né, se tornem os homens e a mulher de Deus que Deus deseja. Eles precisam ser disciplinados, para que eles corram no potencial que Deus inclusive tem para eles. Eu como pai, inclusive natural, preciso disciplinar os meus filhos, preciso ensinar limites, preciso ensinar deveres, preciso ensinar responsabilidades, para que eles se tornem o homem e a mulher de Deus, que Deus chamou eles para serem. O problema é que é muito paradoxal, mais uma vez. A gente, com a nossa cabeça limitada, a gente não entende como é que Deus pode fazer isso conosco. Como é que Deus pode permitir coisas assim? Como é que essa tempestade está vindo sobre mim? Como que isso pode ser uma disciplina real? Como que eu posso ser disciplinado por um Deus que é tão bom? Deus, Ele vai te disciplinar. E Ele vai te corrigir para o teu bem, para que você possa correr a corrida que você foi chamado a correr. Deus nunca saiu do controle. Ele continua sendo soberano, mas Ele continua sendo bom, mas Ele continua permitindo coisas. Ele vai nos disciplinar, para que a gente possa correr, sem os pesos que muitas vezes nós carregamos, sem a tralha que muitas vezes nós temos, sem as coisas ruins que muitas vezes nós insistimos em carregar. Deus nos trata, Deus transforma, Deus nos cuida, para que assim a gente possa viver a plena vontade de Deus. A plena vontade de Deus. Você crê comigo?
Eu queria que o pessoal aí da projeção colocasse para mim Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós cantamos isso nessa noite. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu queria que a gente lesse junto esse texto. E você conhece esse texto, é um texto muito conhecido, né? Eu queria que a gente lesse junto. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o meu bem e para o seu bem. Mesmo quando a gente não compreende, Deus continua sendo bom. Mesmo quando nós somos disciplinados, Deus continua sendo bom. Mesmo quando nós somos confrontados a deixar o peso que nos segura, Deus continua sendo bom. Mesmo quando Deus usa talvez um líder de célula, ou pastor, ou um irmão da igreja para falar com você, para dizer algo que você precisa escutar, Deus continua sendo bom. Mesmo quando você perde o seu emprego e não entende, mesmo quando você perde uma pessoa, quando algo que você não tem controle acontece, Deus continua sendo bom. E Ele tem uma corrida para cada um de nós. Ele tem uma corrida. Ele tem uma corrida. Como nós temos corrido? Como nós temos corrido? Agora, se a disciplina vier sobre cada um de nós, a gente vai desistir? Nós vamos bater? Falar, eu não quero mais. Se a disciplina vier, se a perseguição vier, que foi o que aconteceu lá no primeiro século, se coisas em que nós não temos controle vierem sobre as nossas vidas, como nós vamos reagir? Nós vamos desistir ou a gente vai permanecer? Não desistir é maturidade. E é isso que Deus tem para cada um de vocês que estão aqui dentro. A nossa oração como pastores é exatamente essa: Senhor, faz do nosso ministério de jovens um ministério maduro, que está com os olhos fixos em Jesus, em Ti, que permanece, que não é levado por qualquer vento de doutrina, que não é levado por qualquer coisa que está acontecendo. Jovens que amam a Tua palavra, que amam a Tua presença, que Te buscam de todo o coração. Agora, a nossa oração precisa ser essa: Jesus, produz em mim resiliência, produz em mim discernimento, produz em mim força para permanecer, para que eu possa correr a corrida que o Senhor me chamou a correr. Produz em mim essa força, Jesus, eu preciso de Ti.